Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo, o melhor canal do mundo para você aprender cálculo. E hoje eu estou trazendo uma aula aí de cálculo de volume de um sólido obtido pela rotação em torno do eixo X, tá bom? Eu queria agradecer aí ao Ney Santos que vem pedindo esse tipo de exercício. Hoje ainda não é um exercício, é uma primeira aula mesmo só para introduzir você nesse assunto e demonstrar uma fórmula que a gente vai utilizar, e a partir dos próximos vídeos a gente já vai utilizar essa fórmula para resolver alguns dos exercícios que eu vou trazer, beleza? Então vamos com calma. O assunto é o volume de um sólido. Na primeira a gente vai calcular o volume de um sólido que a gente vai obter após a gente rotacionar alguma coisa, né, em torno do eixo X. Bom, essa é a primeira coisa. Aí eu vou explicando com calma. E aqui eu tenho uma observação. Essa alguma coisa que eu vou rotacionar, na verdade, ela é o gráfico de uma função, tá bom? E aí eu tenho algumas observações. Essa função ela vai ter que ser contínua no intervalo AB. E também ela vai ter que ser maior ou igual a zero, né? No mesmo intervalo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a função não vai ter falhas e ela vai estar sempre acima do eixo X, tá bom? Basicamente é isso. Vamos primeiro entender o que é isso de rotacionar então em relação ao eixo X. E eu sempre gosto de começar minhas explicações indo pela mais simples, né? Vamos pelo mais simples, vamos entender. Então a gente precisa aí satisfazer aquelas condições, né? Que tem que ser contínua e tem que ser acima do eixo X. Então aí eu escolhi uma função a mais simples possível, que é a função constante. Aqui. Esse aqui é o gráfico da função constante. Não é? Aí a gente está interessado só nessa faixa aqui, ó. De A até B. Bom, e aqui o que a gente precisa fazer? A gente quer calcular o volume de quando esse negócio rotacionar em relação ao eixo X, tá? Lembrando, o eixo X é esse aqui, tá? O eixo X, o outro é o eixo Y. Beleza, então, o primeiro passo para eu calcular o volume do sólido que vai surgir só depois que eu rotacionar, é eu rotacionar primeiro, né? E o que é eu rotacionar? É como se eu fosse pegar esse eixo X aí como um palito de churrasco ou de picolé e eu girasse ele, tá? Quando eu girar ele, ó, vai aparecer aqui embaixo, ó, aqui como mais ou menos fosse um menos K, a sombra aqui, ó. Ia formar uma figura de lá até aqui, ó. Que seria um cilindro. Não dá para ver aqui que é um cilindro, né? Para tentar me ajudar, que vocês percebam que isso é um cilindro, eu vou fazer um desenho aqui do lado, como se eu estivesse girando um pouquinho aqui, inclinando um pouquinho o eixo para aparecer bacana aqui o desenho, para ver se vocês conseguem ter a interpretação. Aqui é o K, e aí quando eu girei eu disse que vai aparecer um menos K aqui embaixo, tá? Dentro desse intervalo AB, aí aqui vai ficar assim, ó. Se eu estivesse inclinando mais um pouco, ó. Bom, e olha, a gente está interessado aqui nesse cilindro que apareceu aqui, ó. Daqui até aqui, uma face até a outra, né? Esse cilindro aqui. Então, nosso objetivo aqui nesse assunto é calcular o volume desse cilindro. Nesse exemplo aqui, é fácil a gente calcular o volume do cilindro. Se a gente lembrar que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, né? E, assim, na verdade, isso aqui é para quase qualquer sólido, né? E a área da base de um cilindro é a área contida dentro de uma circunferência, πr ao quadrado, vezes a altura, né? A gente já fica fácil, ó. Porque a gente tem o π. Quem é o R? Quem é o raio aqui dessa base? Ó? Tá fácil, ó. É o K. Que é a constante, né? É a constante ao quadrado. Vezes a altura. Quem é essa altura? É esse tamanho aqui, ó. Daqui até aqui, né? Ou seja, é o B menos A. Então aqui tá calculado. Beleza. Só que nem sempre vem fácil, né? Percebe que aqui a gente teve facilidade para calcular esse volume, por quê? Por causa da nossa função, que é muito fácil, é uma função constante. Aqui não está variando essa altura, né?
Então fica mais fácil, dá um cilindro perfeito, aí a gente já consegue usar a fórmula. O problema vai surgir é quando a gente encontrar algo desse tipo, ó. Quando a gente pegar uma função qualquer aqui, f, ó, que não for uma constante, for uma outra coisa qualquer. Como é que a gente vai fazer? Porque aqui, olha, se eu pegar essa primeira aqui, rotacional, fazer mais ou menos a mesma ideia que a gente fez lá no outro, ó, a gente vai ter essa figura aí, né? Que é, se eu for fazer aqui no que está rotacionado, ó, ficaria mais ou menos assim. Bom, vai surgir essa figura aí, que agora não é mais um cilindro, né? Também não é um cone. Então aí já fica mais complicado de calcular o volume dessa figura geométrica que apareceu aqui. Então como é que a gente pode fazer? A gente vai usar uma ideia muito natural aqui. Lembra que quando a gente tinha que calcular essa área aqui lá em integrais, logo no início, quando a gente falava das somas de Riemann, a gente colocava aqui um retângulo, aqui ou abaixo, ou um retângulo acima aqui, né? E aí, ao invés de calcular a área que estava aqui, o que a gente fazia? Calculava a área desses retângulos. Calcular a área desses retângulos. E aí a gente soma a área desses retângulos e diz que é aproximadamente a área da figura, né, inicial. É para isso que a gente usa lá as somas de Riemann, né? Aqui, então, para calcular esse volume, a gente vai fazer algo muito parecido. A gente vai continuar pegando os retângulos, né? Eu vou pegar aqui os menores aqui de dentro, para mais fácil. Vamos pegar aqui só para exemplificar 4 retângulos. Um aqui. E esse último aqui. E aí que a gente faz? Só que aqui, ó, não é simplesmente eu calcular a área desses retângulos. Aqui não são retângulos, né? Porque se a gente for olhar no desenho que está um pouco inclinado, esse desenho ele vai ficar assim, ó. Olha aí, é como se eu tivesse 4 cilindros, né? Um mini cilindro aqui, esse primeiro, ó. Depois esse outro cilindro e assim por diante, 4 cilindros. E aí a ideia seria eu calcular o volume de cada um desses cilindros e depois somar esses volumes todos e dizer que é aproximadamente o volume de todo sólido aqui. Então a gente vai estar utilizando a ideia lá de integral para cálculo de área agora para calcular o volume, tá bom? Aí a principal diferença é que lá no início, quando a gente queria calcular uma área, a gente necessariamente integrava numa reta. Agora aqui, como a gente vai estar calculando o volume, a gente vai estar integrando uma área. Que área é essa? É justamente a área da base desses cilindros, tá bom? E nesse caso aqui, quando a gente faz em rotação ao eixo X, é sempre a área contida dentro de uma circunferência, que é fácil para a gente, né? A gente já sabe que é πr ao quadrado. Então, para a gente calcular aqui esses volumes, como a gente vai primeiro utilizar essa ideia de que vão ser vários cilindros com bases diferentes, o que é isso? Isso seria um somatório de Riemann, que é uma integral, se a gente considerar que vai ter infinitos cilindros aí, tá? E aí vai ser uma integral desse intervalo aqui, ó, do tamanho do cilindro, né? Daqui, na verdade. Ou seja, uma integral de A até B. A gente não vai estar integrando uma reta, tá? A gente vai estar integrando uma área. Que área é essa? É a área da base dos cilindros. Que no caso, como são circunferências, né? A gente vai calcular essa área contida dentro de cada circunferência, que é o π e o r ao quadrado. Mas quem que é o r, né? O r seria esse tamanho daqui até aqui em cima, aí do próximo retângulo daqui até aqui, né? O desenho está um pouco bagunçado aqui, mas acho que dá para entender. Então, quem que é isso aí? Isso é definido justamente pela minha função, ó. Tanto aqui em cima como lá embaixo, né? Tanto faz, mas é pela função que é definido isso. Então, o meu raio vai ser definido pela função. Então, vai ser a função de x ao quadrado, tá? Dx.
Então, olha, essa aqui é a fórmula que a gente vai utilizar para calcular o volume de um sólido obtido pela rotação em torno do eixo X, tá bom? Aí no próximo vídeo eu trago um exemplo aplicando essa fórmula. Eu espero que tenha dado de entender aí como é que foi que a gente chegou nessa fórmula. Aqui é só uma introdução. Eu espero que tenha sido claro, tá bom? Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Se tiver alguma sugestão de exercício, também deixa nos comentários, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Até a próxima aí. Falou!